Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz. Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso Caminhando pelas Escrituras. Estamos aqui passo a passo, seguindo os textos bíblicos, todas as terças-feiras em Gênesis e as quintas-feiras em Mateus. Hoje, então, terça-feira, vamos ver o capítulo 4 de Gênesis. E peço a você, meu irmão e minha irmã, uma gentileza. Transmita esse vídeo para o máximo de pessoas, principalmente aquelas que não têm contato com as Escrituras, ou aquelas que até possuem contato com as Escrituras, mas não entendem muito bem. Repito, o que nós estamos fazendo aqui é apenas uma breve explicação panorâmica, leve, tranquila, sem nos aprofundarmos nos assuntos, mas só de uma forma explicativa. Nós estamos aqui caminhando pela palavra de Deus. Então, capítulo 4 de Gênesis diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra por mim. Clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Matusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque. Escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela:
Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete, nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Vamos lá, meus irmãos e irmãs. Algumas informações aí importantes. Em primeiro lugar, Adão e Eva cumprem a missão que Deus concedeu a eles. E qual seria? Uma das missões, a primeira eles falharam, que era cuidar do jardim, principalmente o homem, porque foi dado a ele o cuidar do jardim. Eles falharam, desobedeceram ao Senhor comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora o pecado está no mundo. Agora a natureza humana é dominada pelo pecado, em que pese uma promessa futura de redenção da humanidade, através do menino que está lá registrado em Gênesis 3, capítulo 15. O que vemos aqui então já no primeiro versículo do capítulo 4 é o cumprimento, que é o multiplicar-se. Então Adão e Eva coabitaram e ali foram gerados 2 filhos. Um chamado Caim, o primogênito, ou seja, Caim era aquele que seria, entre aspas, o que assumiria toda a responsabilidade da família caso Adão viesse a morrer. Ele seria um segundo Adão dentro de sua casa. Então Caim não era qualquer um. Caim era o primogênito. E ali então Eva agradece porque o Senhor concedeu a ela um filho. Mas logo depois nasce Abel, dizendo aqui que Caim ele era um lavrador. Abel já seria um homem que seria pastor de ovelhas, né? Então o versículo 2 diz que Eva então dá luz a Abel. E aí então inicia-se ali a história dos 2 irmãos. História conhecida mundialmente através de todos os tempos. História de Caim e Abel. Caim oferece uma oferta ao Senhor do fruto da terra. Mas Abel oferece ao Senhor as primícias do seu gado, as primícias dos animais que ele cuidava. Por Abel oferecer as primícias, o Senhor então, ele se agrada da sua oferta e não se agrada da oferta de Caim. Caim então fica com seu coração cheio de ira, por conta de Deus ter aceitado a oferta do seu irmão e não a sua. Então ele planeja um ato oriundo do ato de Adão e Eva. Ou seja, foi fomentado no seu coração o sentimento de ira e de vingança. Vingança essa completamente, podemos chamar até de uma loucura, porque Abel não fez nada contra Caim. A oferta de Abel só foi aceita pelo Senhor, e a do seu irmão não. Mas ele, com inveja no seu coração, com seu coração irado, então ele planeja matar. Ele mata seu irmão Abel, e Deus então ouve o clamor do sangue de Abel na terra, e aí pune Caim. Pune Caim com uma marca, para que ninguém viesse a ceifar a vida de Caim, e pune Caim também com mais trabalhos dobrados, porque a terra não seria benevolente para Caim no seu trabalho de agricultor, no seu trabalho de lavrador. Caim, então, ele é expulso daquela terra, expulso da presença de Deus, casa-se. E aí vamos ver agora aqui os descendentes de Caim a partir do versículo 17. A Bíblia, Moisés, ele nos conta um pouco, ainda que Caim tenha sido perverso, mas ele nos conta um pouco da história de Caim, porque Caim acabou por ser aqui o único, até esse momento, o único herdeiro de Adão e Eva. Então há todo o desenrolar da história familiar de Caim, e depois, mais tarde, já terminando o capítulo, vamos ver que Deus concedeu a Eva um outro filho chamado Sete, justamente para substituir o primeiro filho que foi
que foi assassinado. Lembrando que esse é o primeiro homicídio na história da humanidade. Esse é o primeiro assassinato na história da humanidade. E vemos aqui então a descendência de Caim, e essa descendência aqui, ela traz a nós aqui algumas particularidades interessantes. Por exemplo, Lameque, ele vai, um dos descendentes de Caim, ele vai tomar duas esposas, Ada e Zilá. Ada vai dar à luz a um homem chamado Jabal, e Jabal então foi um homem que foi um inventor das tendas, como diz aqui, e também ali da criação, né, de gado. Então podemos dizer que Jabal foi o criador disso. A sua segunda esposa, chamada Zilá, vai depois, sim, ainda tem um irmão de Jabal, que é Jubal. E ele, então, ele é aquele que vai dar início ao tocar de flauta e de harpa. Aí, talvez, tenha formado aí a primeira banda na história da humanidade. Mas foi ele que iniciou essa instrumentalização para a música, é o que as escrituras nos apresentam. Já Zilá, ela vai dar à luz a um homem chamado Tubal-Caim. E esse Tubal-Caim vai ser aquele que vai ser o artífice, ele vai ser o inventor de instrumentos cortantes de bronze e de ferro. E Tubal-Caim teve uma irmã, filha também de Zilá, chamada Naamá. Então vemos aqui essas particularidades, o início de uma sociedade, o início de uma convivência em sociedade, onde alguns ali serão responsáveis pela montagem de certos instrumentos ou objetos que seriam de grande serventia para o seu tempo. Lameque, então, ele vai confessar às suas esposas Ada e Zilá que ele cometeu um crime, que ele assassinou, ele matou um homem e também um rapaz que havia lhe pisado. E ele então vai dizer para elas que ele então estaria aqui debaixo da mesma proteção, ou até uma proteção multiplicada aí, um pouco maior do que Caim estava. Então Lameque vai se ver aqui dentro da vingança contra Caim. Agora a vingança contra Lameque vai custar 70 vezes 7. Ou seja, a vingança, a culpa ou a sentença para quem vingasse a morte de Abel e matasse Caim, vai agora cair sobre Lameque. Então quem matar Lameque passará por uma vingança 70 vezes maior daquela que Deus impôs a quem matasse Caim. Vamos ver então, meus irmãos, então, para terminar, que Adão coabita novamente com Eva, e aí eles dão, como fruto disso, dão origem a um outro ser, né? Nasce, então, Sete, que aí então será um outro tipo de descendência de Adão e Eva. E assim fechamos o capítulo 4, que nos traz a segunda tragédia na humanidade. A primeira estava no 3, com o pecado de Adão e Eva. A segunda agora o homicídio, né? E mais homicídios acontecendo. Lameque matou mais 2 homens. E assim nós vamos ver, meus irmãos, que o pecado ele vai fazendo a sua obra no coração do homem, né? O pecado vai multiplicando a maldade na humanidade. Mas veremos que Sete é uma ponta de esperança em todo esse mal que reinava aqui na terra nesse período. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.